bem-vindo à nossa terceira aula de História do Cristianismo, parte 2. Hoje nós veremos sobre alguns avivamentos que Deus trouxe já na Era Moderna e também as viagens missionárias impulsionadas por esses avivamentos. Essa aula corresponde às unidades 7 e 8 de nossa apostila. Quando falamos na aula passada que houve o escolasticismo protestante que trouxe uma teologia morta, devemos entender que, assim como Deus trouxe um avivamento no século XIX, na Holanda, através de Kuyper e Dover, nos séculos já 18, Deus ele traz alguns avivamentos que dos principais nós veremos na Inglaterra e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, houve uma colonização logo após a Reforma, no início do século XVII, através de puritanos que buscavam o local para cultuarem a Deus, para exercerem sua fé reformada, de forma livre, sem perseguições. E já no início do século XIX, finalzinho do século XVIII, nós temos diversos colégios e universidades que foram fundados lá por protestantes, que tornaram-se marcos da excelência educacional, como, por exemplo, o Colégio de Harvard, o Colégio de Yale e o próprio Colégio de Nova Jersey, que posteriormente ficou conhecido como Universidade de Princeton. Os puritanos, portanto, eles iniciaram a sociedade americana visando, de fato, até de uma certa forma utópica, estabelecer a lei de Deus como a base de lá, não utópico por fazer isso, porque nós vimos na nossa matéria de teonomia que devemos sim comunicar a lei de Deus para cá, mas eles viam de certa forma os Estados Unidos como uma nova Jerusalém, e que de fato mostrou-se infundado isso. Mas de fato, os Estados Unidos foi por muito tempo um grande exportador do evangelho, com missionários, com avivamentos, e um dos principais nomes é Jonathan Edwards. Edwards não só é um dos maiores pregadores e teólogos, mas também um dos maiores filósofos produzidos pelos Estados Unidos. Talvez você já tenha ouvido falar a respeito do Edwards, provavelmente já, porque ele é muito conhecido aqui no Brasil através do seu sermão que iniciou esse despertar por volta dos anos de 1735 a 37. O seu sermão, Pecadores nas Mãos de Deus Irado. Nesse sermão, Edwards, se você tem disponível em português para ler, ele vai expor o evangelho e vai mostrar como Deus ele é um Deus santo, justo, e não aceita ser zombado. Porque naquele momento, naquele período, havia já um decaimento da sociedade americana, um desleixo para com a palavra de Deus. E Edwards ele expõe claramente o juízo de Deus com figuras muito reais. É interessante que Edwards ele estava lendo o seu sermão de uma voz pausada, ele não usou de nenhum artifício, mas conta-se a história que a igreja, quando começou a ouvir a voz de Edwards, eles começaram a entrar em desespero com a impressão de que o chão da igreja iria se abrir e eles cairiam vivos no inferno. E, portanto, houve pessoas que se agarraram aos pilares da igreja. E conta-se que durante uma semana ainda ouvia-se os gritos e clamores dos Estados Unidos por causa do temor deles de irem para o inferno. Com esse sermão e o avivamento produzido pelas pregações de Edwards, houve um reavivar da sociedade, principalmente a influência cristã na sociedade.
principalmente na questão missionária, que daqui a pouco falaremos, mas um exemplo, uma herança que o Edwards nos deixou muito importante, que muitas vezes é esquecida, e que nem ele tinha a noção da importância disso, foi que com os avivamentos que Edwards produziu e com os ataques de histeria que as pessoas tinham ao serem confrontadas com o Evangelho e a lei de Deus, o Edwards ele é acusado por muitos incrédulos e por alguns jornais que ele ou estava fazendo uma falcatrua ou que aquilo não era de Deus. E Edwards, um livrinho chamado A Verdadeira Obra do Espírito, que temos disponível em português, ele vai analisar como podemos distinguir se um movimento é de Deus ou não. E isso é muito importante para nós hoje, tanto para cessacionistas quanto para pentecostais, para entendermos até que ponto nós devemos ir na nossa negação ou na nossa afirmação de que tal evento provém de Deus ou de Satanás. Por quê? Porque Edwards, ele não foi apenas um teórico a respeito disso. Ele foi um instrumento de Deus para promover isso. Ele vivenciou um dos avivamentos que mais marcou os Estados Unidos. Nesse livro, ele dividirá em duas partes. Primeiramente, ele falará dos sinais que supostamente negam uma obra espiritual. E, por fim, ele vai falar sobre os sinais bíblicos de uma obra do Espírito Santo. E esses sinais que ele lista do Espírito Santo são 5. Primeiro, um avivamento ele deve produzir amor por Jesus, Filho de Deus e Salvador dos homens. Ou seja, ele aponta para Cristo. Segundo, a ação contra os interesses do reino de Satanás, que busca encorajar e firmar o pecado e fomentar as paixões mundanas nos homens. Ou seja, um avivamento produz afastar um ódio pelo pecado. Terceiro, profunda consideração pelas Sagradas Escrituras. Quarto, revelação dos caracteres opostos do Espírito de Deus e dos outros espíritos que falsificam suas obras. Ou seja, desmascarar falsas doutrinas. E o quinto, confirmar que se o Espírito está em ação, em meio a um povo, opera como espírito de amor a Deus e ao homem. Portanto, esses são os sinais seguros. Então, um verdadeiro avivamento, ele não será restrito às manifestações locais. Ele surtirá frutos. É aquilo que Paulo fala em Gálatas sobre os frutos do Espírito. Porque o Espírito ele nunca vai trazer glória para si, ele sempre vai apontar para Cristo, porque essa é a sua função nessa história da redenção. O próprio Cristo vai falar isso. Um verdadeiro avivamento produzido pelo Espírito Santo vai gerar frutos de arrependimento, frutos do Espírito, um caráter conforme aquilo que Deus exige, um zelo pela sã doutrina e um repúdio pelo pecado e pelas tentações de Satanás. O avivamento de Edwards resultou em pelo menos 5% da população dos Estados Unidos, ou seja, de 25 mil a 50 mil pessoas que se converteram. Então, não é pouco não, porque se nós computarmos junto com aqueles que já eram membros das igrejas protestantes, isso chega a 20% da população americana. Então, Edwards, apenas com a sã doutrina, com o evangelho puro e verdadeiro, ele produziu essa onda de conversões. Obviamente, pela graça de Deus, ele foi apenas um instrumento das mãos do Senhor. Posteriormente, o Edwards ele é demitido da sua igreja. Ele vai servir, então, aos índios, vai pregar aos índios dos Estados Unidos. E, por fim, ele morre 2 meses depois de assumir a reitoria do colégio da Nova Jersey. Na Inglaterra também tivemos movimentos semelhantes aos Estados Unidos.
Na Inglaterra, a Inglaterra estava passando pela a Revolução Industrial, então você tem uma mudança sociopolítica, geopolítica, e muitos estavam descontentes com a rigidez da Igreja Anglicana, com o seu flerte, às vezes velado e muitas vezes explícito, com o catolicismo romano. E, portanto, muitos pregadores que não haviam recebido autorização para pregar, porque havia isso na Inglaterra, eles iam e pregavam aos mineiros, aos trabalhadores. E um exemplo que nós temos de um pregador que não aceitou as restrições do Estado foi o John Bunyan, o autor do exímio livro O Peregrino. O Bunyan, ele é proibido de pregar, mesmo assim, ele continua pregando nas ruas. E ele é preso, ele fica mais de uma década na prisão. E é na prisão que ele escreve o seu livro que o consagrou na história da literatura inglesa, que é O Peregrino. E tem também a continuação, que é A Peregrina, que é a esposa do cristão. Mas dois grandes pregadores surgem na Inglaterra que devem receber um destaque especial, que é George Whitefield e John Wesley, ambos amigos. Whitefield, ele era um calvinista convicto, e Wesley era um arminiano, e eles eram amigos. Obviamente tentando convencer o outro assim que surgisse uma oportunidade. Mas eles começam um movimento avivalista na igreja anglicana, e principalmente Wesley não queria ser contra o anglicanismo, nem romper com o anglicanismo, mas chegou um ponto em que foi necessário, então houve o nascimento da igreja metodista. E tanto Wesley quanto Whitefield, eles assumiram isso, o Whitefield numa ala metodista calvinista e o Wesley numa ala metodista majoritariamente, né, que era a maior parte da ala da igreja metodista, que era arminiana. O Whitefield, ele trouxe sermões muito impactantes, principalmente aos mineiros, às pessoas mais comuns. E Wesley também ele prega, e os Estados Unidos, eles aderem ao metodismo wesleyano, e Wesley também com seu irmão foi um grande musicista e compositor de hinos, eles eles vão pregando e levam a palavra de Deus não apenas a pessoas poderosas que frequentavam a igreja anglicana, mas eles iam aos mais desfavorecidos, aos que não tinham acesso a uma educação de qualidade. Wesley, ele trabalhou muito para a reforma de prisões. Ele combateu muito a escravidão. Nós vamos ver que é na Inglaterra que vai surgir o primeiro impulso abolicionista, por causa desse avivamento metodista, e posteriormente vamos falar sobre duas figuras que foram de extrema importância também. Mas precisamos lembrar, antes disso, que foi na Inglaterra também, através de um jornalista chamado Robert Hicks, que mais ou menos naquele período, ele inicia o que nós conhecemos hoje como escola dominical. O Hicks vê a necessidade de um ensino para as crianças, porque havia uma enorme taxa de analfabetismo. Não é como a escola bíblica de hoje, que apenas ensina a Bíblia, né? Mas a proposta da escola de Hicks era ser uma escola para aqueles que não tinham acesso, ou até um reforço para as crianças que não tinham grande auxílio nem dinheiro para pagar um professor particular. Obviamente, essas matérias totalmente embasadas nas escrituras. E foi um projeto genial do Hicks, porque em menos de 10 anos ele já computava com mais de 200 mil alunos. Nos Estados Unidos foi uma febre também. No Brasil também
houve uma aderência massiva das igrejas brasileiras, porque a metodologia da escola bíblica, ela não negligenciava as distinções de faixa etárias e focava no ensino mesmo das escrituras, seja apenas de forma teológica ou em comunicação com outras matérias. E eu acho que é interessante nós pensarmos até na nossa proposta de EBD que temos hoje na igreja brasileira e como nós podemos aprimorar o conteúdo dela através dessa intercomunicação com outras matérias que a criança vê durante a semana toda na escola. E falando sobre a questão escravagista, o John Wesley ele focou bastante nessa abolição. E temos dois anglicanos, dois ingleses, que foram muito importantes para que a Inglaterra fosse o primeiro país a abolir a escravidão e forçar aos países ocidentais a aderir à abolição também, inclusive o Brasil. Primeiro é John Newton. John Newton era um traficante de escravos e ele se converte e ele era um pastor e ele é o autor daquele hino tão conhecido Amazing Grace, ou Maravilhosa Graça. E o Newton, ele vai influenciar, ele vai lutar fortemente contra o tráfico de escravos, porque ele próprio sabia da condição deles. E ele vai influenciar um homem chamado William Wilberforce, que será um parlamentar que praticamente devotará sua vida inteira para que o parlamento inglês aceite a abolição da escravidão. Até que, por fim, ele consegue isso. E nós vemos no seu diário e nos relatos históricos que ele é impulsionado a buscar isso por causa das suas convicções de fé, que ele entendia que todos são feitos segundo a imagem de Deus. Nos Estados Unidos, voltando, temos posteriormente o surgimento de um segundo despertar, um segundo avivamento, um grande avivamento, que na verdade foi feito por diversos líderes. Nesse período também surgem as seitas que nós conhecemos hoje, como Testemunho de Jeová, Mormons, ou os Santos dos Últimos Dias. Até os adventistas e a doutrina do dispensacionalismo surge nesse período. Todos eles pautados por revelações extrabíblicas, ou seja, sonhos, visões. Todos eles com o desejo de marcar uma data específica para a volta de Cristo. No caso dos adventistas temos a Ellen White, no caso dos Mormons temos o Joseph Smith, que escreve o livro dos Mormons. Então, nesse período também não há uma ênfase muito forte nessa doutrina. E um dos principais pregadores desse segundo despertamento foi o pastor congregacional Charles Finney, que nasceu no final do século XVIII. O Finney, com as suas reuniões de avivamento em Nova York, ele vai produzir uma aderência em massa de pessoas ao cristianismo. O problema é que, ao contrário de Edwards, Finney ele não tinha uma noção da soberania de Deus na salvação dos pecadores. Ele era pelagiano, ou seja, ele cria que o homem pode se achegar a Deus por conta própria. E Finney buscou fabricar avivamentos, ele buscou recursos, metodologias que forçassem as pessoas a aceitarem a Cristo. Um dos pontos que ele deixou de herança, uma herança negativa, não positiva, é
aceitar a Cristo, é o ir à frente, levantar a mão, a questão do apelo que nós temos tão fortemente usado hoje pelos pastores das igrejas brasileiras e americanas, possivelmente. Ele pensava que precisava criar uma atmosfera para que as pessoas que estavam ouvindo a sua pregação ficassem vulneráveis e nesse momento de vulnerabilidade ele desse o bote e fizesse as pessoas assumirem na hora um compromisso e, portanto, ele então declarava que essa pessoa estava salva assim como um papa. Nós temos muitos problemas teológicos com a questão do apelo feito por pregadores, porque não somos contra de forma alguma, eu não sou contra de forma alguma expor o evangelho e dizer, convidar os pecadores a pensarem sobre os seus pecados e arrependerem-se, mas uma questão instantânea nem sempre é saudável, principalmente quando se usa métodos que não são bíblicos, métodos artificiais. O próprio Finney, ele declara que de fato é possível se fabricar avivamentos e depois Deus ele dá continuidade. O Finney, ele vai dar uma ideia de que depende do pregador convencer o seu público, a igreja, aqueles que não se converteram ainda. Ele dá a ideia de que nós devemos fazer com que a pessoa tome uma decisão por Cristo. Só que essa decisão ela vai ser pautada basicamente nessa vulnerabilidade emocional e não numa reflexão de fato bíblica sobre os seus pecados, sobre a santidade de Deus, quem Deus é, o que Cristo fez, e crer de fato e lançar a sua fé em Cristo. E através dessa manipulação emocional há de fato um resultado externo, em que nós vemos multidões se encaminhando, por isso que nós vemos pastores usando fundos musicais em suas pregações, ou pedem para o grupo de louvor entoar alguma música mais tocante, com uma cadência mais intensa, para deixar a pessoa mais vulnerável emocionalmente, para então ele fazer um apelo. E nós temos, graças a Finney, diversos pregadores que no século XX fizeram cruzadas evangelísticas de encher estádios, de lotar locais gigantes e que supostamente eram avivamentos porque milhares de pessoas aceitavam Jesus. Mas quando analisadas posteriormente, mais de 90% dessas pessoas abandonavam a igreja. Por quê? Porque não haviam entendido o que elas estavam aceitando. Elas apenas agiram sob o calor da emoção. Um pregador, Asahel Nittleton, ele foi um dos grandes pregadores desse período. De fato, ele trouxe, sim, várias pessoas à conversão. E um dos papéis principais do Nittleton foi desmascarar o Finney. Ele foi uma das primeiras vozes a acusar o Finney de sonegar a doutrina da soberania de Deus na salvação dos pecadores. E por isso não devemos tratar o Finney como se fosse um herói da fé, como muitos livros acabam adotando, mas entender que de fato a sua herança é muito perniciosa, que na verdade ele fez um desfavor para a igreja evangélica. Nós tivemos também em diversos outros locais, na Alemanha, França, Escócia, avivamentos, mas não nos ateremos a estes. Graças aos avivamentos que ocorreram, principalmente o avivamento nos Estados Unidos com Edwards, tivemos uma explosão também na área missionária. Nunca a Reforma Protestante negligenciou as missões. Nós vimos que Calvino enviou pastores para Guanabara, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Mas a questão é que a Reforma, ao contrário
de Roma não estava estruturada. Ela precisava começar do zero praticamente toda a sua base doutrinária, seus símbolos de fé, estabelecer um território para poderem cultuar de forma pacífica a Deus, ao contrário de Roma, que apenas fez a Contra-Reforma e já teve recursos de espalhar os jesuítas para as terras colonizadas por países católicos. Mas, no século XVIII e XIX, nós temos já essa estruturação das igrejas protestantes e, assim, junto com os avivamentos, houve um empreendimento missionário de sucesso e de larga escala como resultado das pregações dos avivamentos que ocorreram. Vou citar apenas os principais nomes que temos, como William Carey, que foi para a Índia. Carey, ele vai trazer toda uma mudança cultural na Índia, que ele vai lutar contra a questão das castas, que toda a sociedade é distribuída. Ele vai lutar contra práticas totalmente abomináveis, como, por exemplo, se o marido morresse, ele deveria ser cremado junto com a sua esposa viva. Então, ele lutou com vários costumes pagãos, culturais, que não eram bíblicos e nem humanos. Então, Carey é um claro exemplo para nós de que nem tudo que é cultura deve ser aceito, apenas por ser cultural. Porque cultura não é neutra. Cultura, ainda assim, ela é tendenciosa, e a maioria das culturas que não foram aceitas, não foram impactadas pelo cristianismo, elas têm práticas abomináveis. Como, por exemplo, nós tínhamos nos índios americanos, da América do Sul aqui, a prática de canibalismo, tínhamos a prática da devastação, nós ainda temos tribos que cometem o aborto ou infanticídio de crianças defeituosas. Tudo isso deve ser confrontado pelo cristianismo, porque nós entendemos que Deus nos dá a sua lei ética, portanto a religião e a ética estão entrelaçadas. Por isso que quando se combate um ídolo, também se combate uma ética distorcida. Ainda que podemos enxergar nos povos mais distantes luzes que dão um indício da revelação geral de Deus para os povos. Carey, então, ele é considerado o pai das missões modernas. Temos também o Adoniram Judson, na Índia e na Birmânia, o David Livingstone, que foi para a África. Temos o Hudson Taylor, que fundou a missão para o interior da China. Então, todos esses missionários, eles vão ir aos continentes menos atingidos pelo cristianismo. Vimos aqui a Índia, a China, continente asiático. Então, vemos missionários, por exemplo, o Ashbel Green Simonton, que foi um missionário presbiteriano, que fundou o presbiteriano no Brasil. Ele era americano e veio por volta do século XIX, meados do século XIX para cá. Então, a própria igreja protestante brasileira, ela é fruto desses avivamentos que ocorreram nos Estados Unidos e na Inglaterra. Por isso que essas histórias fazem parte da nossa história também. Certo, meus irmãos? Então, fiquem todos com Deus. Na próxima aula falaremos, então, sobre os movimentos de santidade e o pentecostalismo que foram surgindo no século XIX. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Tchau.